Videoaula de programação em C de número 15. Vou mostrar hoje como utilizar vetores, ok? E o que são vetores? Imagine, por exemplo, uma linha de uma tabela com várias células, várias posições, uma seguinte da outra. E cada posição, cada célula representa uma variável, representa um espaço na memória reservado que eu posso utilizar posteriormente, beleza? Então é assim que podemos definir um vetor. Porém, para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar um caso. Por exemplo, eu queira criar 100 variáveis do tipo inteiro. Primeiramente, eu iria pensar, eu coloco aqui, ó, N1, N2, N3 e assim por diante até eu chegar a 100. Porém, eu teria um trabalho danado e ainda seria bastante complicado de trabalhar com estas 100 variáveis deste modo, soltas assim. Então, uma solução seria criar uma linha de 100 variáveis do tipo inteiro. No caso, é exatamente o que vamos mostrar hoje, o vetor. Podemos criar um vetor do tipo inteiro de 100 posições. E como que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou colocar aqui, ó, int números. E após o nome da variável, eu vou abrir e fechar colchetes, indicando que isto é um vetor, beleza? E aqui dentro de colchetes, eu informo quantas posições o meu vetor vai ter. Neste exemplo que eu dei, eu poderia colocar aqui dentro 100. Deste modo, eu teria 100 variáveis do tipo inteiro em uma linha, ok? Resolvi o meu problema. Porém, para ficar mais fácil de entender, eu vou criar um vetor apenas de 4 posições, ok? Que vai ser parecido com a imagem que eu estou mostrando aqui ao lado. Uma linha com 4 posições, 4 células, como vocês podem observar, e cada uma dessas células vai armazenar um valor inteiro, ok? Lembrando que todo vetor começa sempre da posição 0. Então eu tenho ali, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, contabilizando 4 posições. Porém, eu não começo da 1. É muito importante lembrar isso. Sempre começa da posição 0, ok? Se a última posição é a 3, então eu tenho 4 posições, porque eu comecei da 0. Então, este vetor que eu criei aqui do lado de 4 posições é exatamente igual a este da imagem. Porém, o da imagem tem vários valores. Começa com o valor 9 na posição 0, depois 21 na posição 1, 7 na posição 2 e 15 na posição 3. Então, vamos tentar inserir exatamente esses valores agora. Então, como que eu insiro valores nas posições de um vetor? Eu tenho várias maneiras. Uma delas seria já inicializar o vetor aqui, na criação dele. Eu vou colocar o sinal de igual, vou colocar abre e fecha chaves, ponto e vírgula. E entre chaves, eu vou colocar o valor das posições separado por vírgula. Como assim? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, na primeira posição, 9. Vou separar por vírgula e na segunda posição eu coloco 21. Separei por vírgula novamente, na terceira posição eu coloco 7. E por último, separado por vírgula novamente, coloco 15, na quarta posição. Então, deste modo, eu inicializei um vetor com vários valores inteiros. E como que eu acesso esses valores para utilizar ele? É simples. Eu vou mostrar o exemplo a partir de um printf. Vou escrever aqui então, printf, vou passar o tipo de dado. Claro, vamos trabalhar com inteiros. E aqui, depois da vírgula, normalmente eu colocaria o nome da variável, que no caso seria números. No caso de vetores, temos que colocar abre e fecha colchetes e a posição que queremos acessar. Por exemplo, se eu quiser acessar o 9, eu coloco posição 0 entre colchetes, ok? Então eu vou imprimir isto no console, vamos ver se realmente eu acessei o 9. E está aí, imprimiu 9 para mim, ok? Vamos testar agora com a posição 1, que no caso deveria estar com 21. Executando e temos aí o valor 21.
Vamos acessar outra posição, posição 2, executando, tem o valor 7, beleza? Posição 3, a última posição, executando e tem o valor 15. Ok, funcionou corretamente a criação do nosso vetor e o acesso a ele, beleza? Porém, e se eu não quiser inicializar o vetor desta forma? Eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula depois da declaração. E eu quero inserir esses valores de outra forma. É simples, eu acesso o vetor a partir do nome que eu dei para ele, no caso números, abro e fecho colchetes, e dentro do colchetes eu acesso a posição que eu quiser, no caso a primeira posição eu passo 0, e com sinal de igual, sinal de atribuição, eu passo o valor que eu quiser, por exemplo 9, ponto e vírgula. E aqui no printf eu vou acessar a mesma posição que eu inseri 9, que é a posição 0. Vamos ver se o 9 caiu lá dentro. Está aí, caiu lá dentro corretamente. Beleza? Porém, e se eu acessar uma posição que eu não coloquei nada? Por exemplo, a posição 1. Executando, temos um número aleatório, ok? Quando você cria uma variável na linguagem C e não inicializa, ele vai colocar um número totalmente aleatório lá dentro. Então, muito cuidado com isso. É importante a gente inicializar as posições que a gente criou. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 posições. A posição 0 eu já inicializei, a posição 1, posição 2 e posição 3. E vou colocar os mesmos valores daquela imagem que eu tinha mostrado, esta imagem, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 21 na posição 1, referente à segunda posição. Vou colocar 7 na posição 2 e 15 na posição 3, ok? Agora eu posso acessar novamente as minhas posições e observar que os valores estão realmente lá dentro, beleza? Então, temos aí o 7 e temos, por fim, o 15, ok? Muito importante aí saber inicializar daquela primeira forma e acessar também durante o programa desta forma, ok? Porém, não existe somente vetores de números inteiros. Eu poderia criar aqui, ó, um vetor de float ou até mesmo um vetor de char. E o que é um vetor de char? É uma string. Quando eu crio um vetor de char, eu estou criando um texto, que são várias letras seguidas, beleza? Então eu vou dar um exemplo de um vetor de char. Vou criar aqui, ó, do tipo char e vou chamar de nome. E aqui eu vou colocar 10 posições, ok? E para inicializar o vetor é a mesma forma. Eu vou colocar o sinal de igual, abro e fecho chaves e aqui dentro eu coloco o valor que eu quero inserir em cada posição. É a mesma coisa que eu coloquei no vetor de inteiro, porém, como é do tipo char, ele vai armazenar apenas caracteres, entre aspas, simples e separar por vírgula. A primeira posição vou colocar a letra C, aspas simples novamente, coloquei outro caractere, separei por vírgula. E assim vai indo, até você digitar as posições, inserir todas as posições que você quer. Lembrando que é sempre separado por vírgula, beleza? Vou colocar aqui, ó, Clayton, falta o T, separei por vírgula, outro caractere, O, separei por vírgula e por fim o N. Beleza? Inseri aqui dentro do meu vetor nome o nome Clayton. Lembrando que eu criei um vetor de 10 posições, então este nome vai caber aí dentro. Porém, caso eu insira uma informação maior, eu teria que mexer nas posições do meu vetor. Beleza? E para acessar estas posições, eu poderia simplesmente fazer da mesma forma. Colocar aqui, ó, nome e mudar aqui, claro, para o tipo char, né? E vou acessar, por exemplo, a posição 0, que no caso teria que ter a letra C. E está aí, letra C. Porém, e se eu quiser acessar todo o conteúdo do meu vetor, que no caso vai virar uma string, como eu tinha falado anteriormente, um texto, eu posso simplesmente colocar o nome do meu vetor sem colchetes. E aqui no tipo do printf eu passo %s. Executando, temos aí, Clayton mostrou o conteúdo todo do vetor, a string completa, beleza? Então um exemplo do que eu fiz vai ser essa imagem aqui do lado, mostrando as 10 posições do vetor, cada uma com sua respectiva letra,
E por fim, vocês podem reparar que tem um /0. Este /0 funciona simplesmente para finalizar, para a linguagem entender que acabou o conteúdo daquele vetor. Beleza? Porém, temos outra forma também de inicializar o vetor. Temos aquela forma que eu tinha mostrado com os números inteiros, posição a posição você vai colocando os caracteres, e temos uma outra forma que funciona quando o tipo é char. Você pode inserir de uma vez um texto entre aspas duplas. Eu poderia simplesmente colocar isso aqui, ó, Clayton. Vai funcionar da mesma forma. Executando, tá aí, me mostrou Clayton. Ou seja, ele vai entender que isso também é um vetor, pois na linguagem C toda string é um vetor. Ele entende que o que está entre aspas duplas, cada letra é referente a uma posição, é referente a um caractere. Então ele vai entender como vetor e vai atribuir tudo nas suas posições adequadas aqui. Beleza? Então é assim que funciona vetores na linguagem C. Até a próxima aula.